Oiê! Ahn, Hoje eu vou falar da escola e do teste que eu tive que fazer pra entrar pra escola. Eu sei que faz muito tempo que eu não coloco vídeo, mas é porque eu tava meio sem tempo, de verdade, por causa que eu tive que estudar pro teste e também agora com a escola, tendo muita lição, eu chego em casa às 6 horas e tal, então vamos lá. A escola aqui começou dia 4 de setembro. Pra quem não sabe, eu comecei no dia 13, quando a escola voltou a funcionar uma semana antes das aulas. E nisso a minha mãe foi lá e foi terminar de entregar os meus documentos e tal, mas eu já estava matriculada. Aí eu tive que fazer um teste pra saber que sala que eu ia ficar. O A escola mandou, já tinha feito um teste com os outros estrangeiros, mas mas eles não me mandaram a convocação e eu tive que fazer depois. O que era pra mim ter começado no dia 10, eu tive que começar depois. A minha mãe foi lá, depois, quando ficou sabendo que já tinham tido outros testes, e a minha mãe foi lá e eles me passaram a data dos outros testes. Eu fiz um de francês, que era um oral, que eu fiz, se eu não me engano, foi logo na sexta. E eu fiz um de matemática, foi na segunda, dia 10, que era o dia que eu iria começar. Um, um, o de matemática foi, tipo, muito fácil pra quem sabe matemática. Mas eram todas coisas que eu já tinha visto, como... Eram 4 questões. Era uma de função, uma de álgebra, uma de equação e fatorização e outra de probabilidades. Eram coisas que, uma pessoa que tá no segundo ano já viu. Mas eu sou péssima em matemática, função eu tinha visto com o meu querido professor Mário. Obrigada, Mário, mas eu não aprendi nada, então... E o teste de francês foi um teste oral que foi também, não sei se é fácil, mas eu entendi. Ela me perguntava em francês o que meus perguntas básicas, que eram em que meus pais trabalhavam, de onde eu vim, qual era meu nome, quantos anos eu tinha, se eu tinha irmão, essas coisas. E aí ela entendia português, então eu respondi em português no que deu, mas no começo eu tentei até falar em francês e eu fiquei porque é horrível. Aí, deixa eu ver. Aí eu comecei a escola. Aí no dia 12 de setembro, eu recebi uma carta, não, um e-mail da escola falando que as minhas aulas começavam no dia 13. Aí que tinha sido convocada e tal. Aí eu fui lá, aí eles me falaram a sala que eu tinha ficado, eu caí no segundo 12, que o segundo aqui seria correspondente ao primeiro ano do Brasil, ou seja, eu voltei um ano, porque aqui Second, Premier e Terminale, que seria correspondente ao primeiro, segundo e terceiro. E eu tô no segundo 12, e eles já me passaram os meus horários, que, tipo, é bem complicado os meus horários, porque tem muita aula vaga, mas eu fico da escola das 8 até as 5:30 da tarde. E segunda foi, tipo, já foi realmente a minha primeira semana, digamos assim, porque nos 2 dias eu, tipo, não fiz nada. Aí, de verdade, não fiz nada no meu primeiro dia de aula, nada. Aí na minha sala tem uma filha de brasileiro, então ela fala português muito bem. E, nossa, eu tava querendo muito que tivesse uma brasileira, alguém que falasse português da minha sala, então aconteceu o que eu queria. E também eu tô numa turma que, tipo, todas as minhas aulas fundamentais, como francês, matemática, física e ciência, são com uma turma, que é o segundo 12. E as minhas outras aulas que eu escolhi, são as de línguas e, tipo, fundamentos da economia e tal, são com outras pessoas. Na minha sala de espanhol e de fundamentos da economia, tem uma outra filha de brasileira, a Alice, que ela também sendo, tipo, muito fofa comigo e tal. E eu conheci já outros 2 brasileiros que estudam na escola. Minha professora de francês, eu ia falar professora de português, a professora de francês me apresentou, que foi o Felipe, que ele veio ano passado pra cá. E também veio sem falar nada e tal. E ele já passou de ano, e é muito difícil um estrangeiro passar do primeiro pro segundo ano. E só que a diferença é que ele falava inglês quando ele chegou, o que já facilita muito, porque aqui muita gente fala inglês ou espanhol. Então, se você vier pra cá falando uma dessas 2 línguas, você vai se adaptar muito mais rápido que eu. E também
A Rafaela, que era antes de eu ir, eu procurei alguma coisa da escola, na internet, e no Facebook eu achei a Rafaela, que ela é brasileira, e perguntei como era a escola e tal. Aí na segunda ou foi na terça, quando eu tava sentada ali, ela tipo, você é brasileira, não sei o quê. Aí nossa, Rafaela, tipo, foi muita coincidência, porque na minha escola tem muita gente, muita gente. Então, tipo, você nunca vê, é muito difícil você ver as pessoas. E também. Acho que é isso da escola. Mas o pessoal aqui é bem. O pessoal que fala. Todo mundo falava assim, nossa, lá o pessoal é muito frio, não sei o quê. De verdade, eu não sentia que o pessoal tão frio assim quanto me falavam. Mas é fato que eu ainda não tenho amigos, porque eu não falo nada, nada, nada. Então eu acho que ninguém vai querer vir falar comigo ou puxar assunto, sendo que pode ser que eu não entenda, ou então eu não vou saber responder. Meu, de verdade, eu sou, tipo, muito excluída. Você pensa num loser de filme americano, aí você multiplica por 10, essa sou eu na sala. Aí você pensa num loser de filme americano na hora do almoço, aí você multiplica por 100, aí, essa sou eu. De verdade, eu sou, tipo, fico bem num canto, sabe? Sempre sozinha e tal, não tenho amigos ainda. Os meus professores são bem fofinhos, digamos assim, eu achei eles bem legais. Também, deixa eu ver o que mais. Eu tô fazendo francês pra estrangeiro e matemática pra estrangeira. A minha professora de francês pra estrangeira, a Madame Lafitte, ela é uma fofa. Nossa, ela é muito fofa, de verdade. Ela é muito legal. Deixa eu ver o que mais. Minha escola é enorme, eu já me perdi, tipo, várias vezes na escola. Várias também não, né? Me perdi, acho que 2 ou 3 vezes. E eu já levei também 4 advertências por, tipo, cabulação, mas foi por um acaso, que 2 foi que eu não achei a sala, que, tipo, todas as salas R são aqui e a sala R9 aqui. Tipo, meu, não tinha como eu ter achado. Isso que eu tenho um mapa da escola, o R9 tava lá no mapa, só que eu, idiota, não tinha visto. Que foi uma aula de espanhol, né, que eu perdi, e também eu perdi uma aula de... uma de química e física, por causa que eu fui na sala que tava no meu horário e não tinha minha turma lá, nem a minha professora, então eu acabei não entrando. Aí. E eu também. As outras 2 que eu levei são por causa. Uma que eu tava na sala de matemática para estrangeiro e a outra que eu tava em francês para estrangeiro. Mas, assim, essas 2 aulas são, tipo, as mais principais. Elas têm, essas professoras, elas têm o direito de riscar qualquer outra matéria minha pra... Porque essas 2 são as principais, são as bases, por causa que se eu não tiver bem em francês para estrangeiro, é óbvio que eu não vou entender outra matéria. E também, se eu não tiver bem em matemática para estrangeiro, é óbvio que eu vou estar muito pior em matemática normal. Então, essas 2 são as principais. Então, que lá quando eles me deram essa cabulação, digamos assim, eles não tinham visto isso, porque eu tinha acabado de colocar os horários e a professora não tinha passado pra lá. Mas a minha mãe já foi lá e já resolveu tudo. Eu de ônibus, eu tô voltando com o ônibus da escola, porque a escola tem os ônibus lá, são tipo muitos ônibus. Todo mundo volta, muita gente volta de ônibus e eu já me perdi 2 vezes. Uma foi na sexta passada, que eu fui. Eu peguei minha mãe e falou assim: ou é o 127 ou é o 128, porque na secretaria da escola tem uns papelzinhos lá. Aí eu peguei o 127 e eu tive que, tipo, ele passou realmente pela minha cidade, só que eu achei que ele fosse passar no ponto em frente da minha casa. Só que não, ele entra na Merri, tipo, sai no Parque do Chateau, aí ele vai subir pra Les Angles, né? Aí não, ele desce, tipo, pra autoruta. Aí eu desci lá embaixo, tive que ir andando. E também na segunda, minha mãe falou assim: se não é o 127, pega o 128. A idiota foi e pegou o 128. Aí, tipo, ele veio reto, passou a Merri, deu, esse vai passar no ponto da minha escola. Então, ok. Só que, tipo, a minha rua é aqui e ele entrou numa rua aqui. Daí eu já fiquei, tipo, ali na porta pra descer. Por causa que uma rua de diferença não ia fazer tanto, né? Só que aí, tipo, ele foi seguindo reto, seguindo reto, seguindo reto. Ele foi parar em Orné. E chegou no último ponto, eu tive que descer. A motorista falou assim: o último ponto tem que descer. Aí dei muita sorte que a intercambista da minha sala, a Ana, que foi, tipo, muito fofa comigo, deixou eu ir na casa dela e ligar pro meu padrasto e me buscar. Mas eu, tipo, eu fiquei... muita coisa de perdida, porque eu não sei pedir informação e tal. Mas, por enquanto, não tá sendo tão ruim quanto eu esperava. Eu esperava que ia ser, tipo, muito pior. Tá sendo...
não tá sendo péssimo, de verdade. Até agora, a pior parte pra mim foi a semana de provas, porque eu já tive uma semana de prova com, tipo, uma semana... Eu tô há uma semana na escola e os outros são as 2 semanas. Então, tipo, eu com uma semana já tive, tipo... uma semana de prova, eu tive 3 provas, eu tive uma de história que eu entendia o que a prova tava passando, eu entendi o que o professor tava perguntando, e o sistema da prova dele era igual às minhas provas no Brasil, que era, eles davam um texto, umas perguntas, e você tinha que elaborar um texto com as perguntas, pra responder as perguntas que ele tava fazendo. E eu, de verdade, eu entendi o que a prova pedia e tal. Aí eu respondi em português, pro professor ver que eu me esforcei e tal. Em matemática, respondi algumas coisas mesmo estando errado, só pra não entregar a prova em branco. E de espanhol não fui tão ruim assim, porque eu já, querendo ou não, já tinha uma noção um pouquinho de espanhol. Mas é óbvio que eu não devo ter sido aluna nota A, né, em espanhol. Deve ter tirado, tipo, 0, mas... Enfim, não entreguei nenhuma dessas provas em branco. As matérias são bem difíceis de entender por causa que eu não entendo a língua. Mas acho que depois que eu aprender, talvez eu passe a entender melhor agora e tal. Gente, minha cara tá muito inchada, mas eu acabei de acordar faz muito tempo, então por isso. E é isso em relação ao teste, é a minha primeira semana da escola. Hoje é sábado, dia 22, né? Eu vou tentar colocar o vídeo hoje. E eu demorei muito pra colocar vídeo, me desculpem. Mas é por causa que eu tava estudando pro teste, aí depois começou a escola e tal, então não tô tendo muito tempo. E também, eu não sei quando eu vou colocar outro vídeo, porque tá bem corrido e tal, porque eu tenho que estudar 1 hora de francês quando eu chego em casa, mais as lições de casa e tal. Mas, por enquanto, eu até que tô gostando, mas eu ainda não sei mais, não sei como vai ser e tal, mas de verdade, eu tô gostando da escola. Eu sinto que foi melhor do que das outras vezes que eu mudei. Aqui o pessoal não é tão frio, mas de verdade, eu não falar a língua complica bastante. Se você for vir de verdade, eu não me arrependo um minuto de ter vindo até agora, pelo menos. Mas que eu me arrependo é de não ter me esforçado em espanhol ou inglês antes, quando eu estudava, porque senão aqui minha adaptação teria sido muito mais fácil. Mas de resto, é só isso e tchau, tchau!